Mas eu já vi médico dizendo assim: você tem fé em Deus, você crê em milagres, então ora ao seu Deus. E no caso do sobrinho, do irmão do Diácono Leandro, os médicos afirmaram para a família, né? Eu acho que é. Que era só um milagre. E eu disse: então vamos orar por milagre. Porque é um jovem que não conhece a Jesus como Senhor e Salvador, mas devido à questão, né, o quadro foi se agravando, né? A gente sabe que existem coisas decisões que a gente toma no dia a dia, que vai agravando o quadro, que vai atingindo o fígado, vai atingindo os rins, né? E com um feriado prolongado, geralmente as pessoas se excedem em algumas coisas, né? E aí acaba ocorrendo isso, tendo que ir para o hospital, né? Eu sei o que é quando uma pessoa está sobre o vício, né, do álcool, como prejudica não só o corpo físico, mas prejudica a família, prejudica o relacionamento. Que a gente possa continuar orando por aqueles que estão precisando conhecer a Jesus. Como na semana passada eu falei de a gente orar por salvação na família, salvação na rua, na vizinhança, que a gente possa ter salvação. Amém? Eu queria convidar a Mateus para a gente cantar esse louvor que ele está ali tocando. Vamos ficar de pé, vamos cantar ritmado, amém? Bota aí o som aí para a gente cantar. Vamos ficar de pé um pouquinho, a gente cantar esse louvor. Eu sei que Gino Sá também vai ajudar cantando, ele já está com o microfone. Eita glória! Aleluia! Pode soltar esse mesmo, é assim mesmo. Amém? Libere mais um pouquinho. Tá junto. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus.
sei que tudo pode. Nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Amém. Outra pessoa, outra versão. Alguém abriu aí, Jó 42, versículo 2. Oh glória, bem sei que tudo pode, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Diga para uma pessoa que está do seu lado assim, diga assim: os teus planos podem ser frustrados, mas os de Deus não. Amém? Diga para outra pessoa, diga para outra: os teus planos podem ser frustrados, mas o de Deus não. Amém, amados? O de Deus não vai ser frustrado. Vamos cantar o Senhor, aleluia, com essa convicção, com essa certeza. Oh Deus, os teus planos não vão ser frustrados. E eu quero estar no propósito do Senhor. Aleluia, Jesus. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Nós podemos declarar isso com toda a fé, com toda a convicção do coração, porque a palavra de Deus é suficiente para mim e para você. A palavra de Deus deve ser o fundamento da nossa fé, e a nossa fé é que nenhum dos planos de Deus vão ser frustrados. Aleluia. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua,
ou lendo um versículo dizendo assim, não vai poder se frustrar. E muitas das vezes estamos nos deparando com frustrações. Verdade. Quem aqui já teve alguma frustração? Eu creio que todo mundo já teve algum tipo de frustração, né? Mas a palavra do Senhor, que está no livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 2, diz: bem sei eu, Deus, que nenhum dos teus planos poderão ser frustrados. Aleluia. Essa afirmação veio de Jó. E aí você podia dizer, Jó estava no seu melhor momento. Quando ele afirma isso, amado, ele não estava vivendo um momento tão bom. Apesar que ele tinha sido um homem muito rico, muito próspero, e que em toda a sua região, em todo lugar, né, a região onde ele morava, não tinha ninguém que tivesse tamanha riqueza como ele. Jó estava vivendo um momento difícil, porque não era só a perda de bens. Porque muitos dizem assim, o bem a gente corre atrás, busca e consegue de novo. A vida é mais importante. Quem já ouviu isso? A gente escuta muito de enchentes, quando tem aquelas enchentes que derruba a casa, leva os móveis. A gente vê em acidentes quando perde o carro, da perda total, mas graças a Deus estou com vida. A gente sempre associa a perdas materiais. E a vida continuou ali, então a gente tem vida, então vamos louvar o Senhor. Mas ela também se deparou com um quadro de perdas, de luto, porque não só foi um filho ou uma filha que faleceu. A Bíblia vai dizer que além de Jó ter perdido seus bens, ter perdido terras e ter recebido as piores notícias, ele recebeu também a notícia de que os seus filhos que estavam em festa, que estavam, né, em suas casas, talvez ali numa grande festa, curtindo com bebida e com tudo que tinha direito, todos eles haviam morrido. Mas, além de tudo isso, ele teve que lidar com a dor da perda, a dor física, porque também foi acometido de enfermidades. E aí você diz assim, agora foi o fim. E aquela pessoa que é a única que havia restado, podemos dizer assim, da família, que era a sua esposa, que ficou ali do lado dele, não consolando, não incentivando, não ajudando, porque também ela sofreu uma perda, mas ela estava dizendo, passou a conta desse Deus e morre, porque tamanho era o sofrimento. Quantos pensamentos vêm quando você se depara com uma frustração? Quantos pensamentos ou atitudes erradas nós tomamos debaixo de pressão? Quando o dia mal bate à nossa porta. Quando o resultado não é aquele que a gente esperava. Quando o diagnóstico que foi dado pelo médico, o exame médico, foge um pouquinho das suas expectativas ou do seu domínio. E não é uma coisa que vai ser resolvido com um medicamento, com um antibiótico. Não é uma coisa que vai ser resolvida apenas com uma fisioterapia ou coisa do tipo, mas que vai requerer de maior período de tratamento. Glória a Deus. E aí nós vemos, amado, que o dia mal também chega. A frustração também vem para pessoas que estão com grandes expectativas, pessoas da fé, pessoas que temem ao Senhor. E às vezes a gente quer associar uma tragédia, uma doença, ou um problema familiar, um problema conjugal, um problema com o filho, queremos associar a falta de Deus, a falta de fé, ou a falta de busca por Deus. E eu quero mostrar na palavra, amados, que houveram pessoas que mesmo sendo homens e mulheres tementes a Deus, que serviam a Deus, eles também tiveram algum tipo de frustração e de decepção. Eles também tiveram que enfrentar a dor. Eles também tiveram que enfrentar o tempo de espera. Eles também tiveram que lidar com problemas emocionais ou cobranças que muitas às vezes enfrentam, né? A sociedade cobra, a família cobra, e talvez você seja a primeira
no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Eu gostaria de ler alguns versículos com vocês. Vou mostrar duas partes da Bíblia, duas passagens da Bíblia, para que a gente possa entender que Deus é o Deus que age na nossa vida, até nos tempos de tempestades, em momentos difíceis, em momentos em que você necessita do cuidado maior de Deus, da intervenção de Deus, ou até mesmo de milagre. Lucas capítulo 1, no versículo 5 em diante, diz assim: Lucas capítulo 1, 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abiás, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. Verso 6. E eram ambos justos perante Deus. Diga, eles eram justos, vivendo irrepreensivelmente. Diga, eles viviam de forma irrepreensível. Aleluia. Em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados de idade. Amém? Aqui está a história de um sacerdote chamado Zacarias. A Bíblia vai nos dizer que Zacarias, como sendo sacerdote, alguém que fazia parte, do povo judeu, era alguém que carregava consigo uma aliança e uma promessa. E uma das promessas que foi feita lá no princípio, a um homem que era representante de toda a descendência, chamado Abraão. Quando o Senhor, ali em Gênesis capítulo 12, o Senhor fala: Abraão, eu vou te abençoar, e de ti serão abençoadas todas as famílias. Abraão é chamado o pai da fé. Então todos os judeus tinham aquela promessa, aquela aliança que foi feita com Abraão, aquela aliança que foi feita com outros homens como Davi, como Moisés. E aí nós vemos que essa promessa vai se confirmando e se renovando em outros. Então Zacarias fazendo parte desse povo que estava debaixo de uma promessa. Amém? E a palavra nos mostra que quando o Senhor falou que iria abençoar Abraão, diz que dele seriam benditas todas as famílias. E logo nós vemos durante passagens do livro de Gênesis, você vai ver que Deus fala com Abraão, Deus confirma a Abraão a respeito da promessa, Deus o faz prosperar, Deus o enriquece, tira ele do meio da sua parentela e leva para outra terra, e ele vai vivendo em total dependência. Eu estou falando de Abraão, e eu queria que vocês deixassem marcado aí em Lucas capítulo 1 e fossem para o livro de Gênesis capítulo 15. Amém? Lucas capítulo 15. Você deixa marcado aí Lucas capítulo 1 e vai para Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 15. Amém? Nós vamos ver, amado, que lá em Gênesis capítulo 12, Deus faz a promessa a Abraão. Abraão recebe a promessa, sai da casa da parentela e vai seguindo em obediência a direção que Deus vai dando. E nessa atitude de obediência, porque a obediência sempre traz a bênção. Diga, obediência, repita comigo, obediência sempre traz a bênção. Amém? Então ele foi obedecendo e Deus foi fazendo prosperar. Lembra da passagem em que Deus faz ele prosperar de tal maneira que tanto ele como o seu sobrinho Ló prosperam de forma grandiosa, que se faz necessário eles se separarem. Vocês lembram dessa passagem? Que teve que separar porque tanto cresceu o rebanho de Abraão, como cresceu o rebanho de Ló. E Ló estava debaixo de quê? Dali da bênção que estava sobre Abraão. E Deus o fez prosperar. E ele enriqueceu também. Foi necessário separar porque a terra estava se tornando ali pequena. Porque os pastores estavam brigando entre si. Mas o que eu quero mostrar é aqui em Gênesis capítulo 15. Todos abriram? Gênesis capítulo 15. Vocês vão ver que Abraão
tinha prosperado, ganhado riqueza, tinha servos na sua casa, tinha uma esposa linda, maravilhosa, assim como eu. Me pegou, então tem que estar distraído. Irmãos, tem que estar na fé alguém aí. Eu tenho que dizer, né, irmão? Você tem que dizer assim, linda como você, lindo como você, amém? E aqui diz assim, amados, no versículo 1: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. O teu grandíssimo galardão. Verso 2: então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, e esse será o teu herdeiro. Vamos lembrar um pouquinho aqui a história de Abraão, e eu vou trazer Abraão e Zacarias, em épocas diferentes, em tempos diferentes, mas nós vemos que em Zacarias ele ainda estava sob a antiga aliança. A nova aliança nasce na pessoa de Jesus, amém? No sacrifício de Jesus é a nova aliança. Mas nós vemos um Deus que agiu no princípio, agiu durante o período e agiu no final. E ele continua agindo de forma poderosa. Aqui nós vemos que Abraão já tinha desfrutado, tinha casa, tinha terra, tinha empregados, tinha rebanho, tinha esposa, tinha servos na sua casa. Mas aí o Senhor diz: olha, Abraão, o teu galardão será grandíssimo. O teu galardão será grandíssimo, porque obediência traz a bênção, obediência traz galardão, obediência abre os céus da providência. Então obedecer deve ser algo que devemos buscar diariamente. Eu devo buscar diariamente obedecer a palavra de Deus, viver a palavra de Deus. Senão eu vou continuar só vindo à igreja, mas cheia de frustrações, cheia de sonhos não realizados, cheia de dias maus, e parece que o dia vai se prolongando. Mas a Bíblia falou sobre o dia mau, não diz que os dias seriam maus, todos os dias você teria dia mau. No mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo, porque ele venceu e nós também vencemos com ele. Então ele não está falando que o dia mau vai permanecer. É anos, pastora, tem anos que eu estou vivendo dia maus. Então, irmã, entre no caminho da obediência, da dependência em Deus, porque quando a gente entra nesse caminho, o dia mau vem, mas ele não permanece, porque vem o dia da vitória, porque vem o dia da promessa, vem o dia da realização do sonho, vem o dia do cumprimento daquilo que Deus falou. Glória a Deus. Abraão vê todo aquilo que ele tem, mas ele não fica deslumbrado, ele não fica seduzido por aquilo que tem. Tem muita gente que ganha um pouco e já fica seduzido. Eu não estou falando que não é ser grato, você deve ser grato, deve cuidar do que Deus lhe dá, mas fica seduzido, esquece até a promessa que Deus fez. Abraão já tinha se passado ano, mas ele não esqueceu a promessa que Deus fez. Qual foi a promessa? A promessa está lá em Gênesis capítulo 12. O Senhor falou: Abraão, se anda na minha presença e ser perfeito, porque eu vou abençoar você e toda a sua descendência. Ele estava crescendo, ele estava prosperando. Tem gente que começa a trabalhar, começa a prosperar, esquece da promessa do início, esquece que aquela frustração talvez esteja ainda em outras áreas, mas porque uma área eu não estou frustrado, eu esqueço até das outras. Meu irmão, em nome de Jesus, Deus quer que você prospere em todas as áreas da tua vida. Essa é a verdadeira prosperidade. Não é a prosperidade que eu só tenho no financeiro, não é a prosperidade, graças a Deus eu não tenho doença nenhuma, não tem doença nenhuma no corpo, nem nos ossos, nem no sangue. E na alma tem, e no coração tem. Como vai a tua vida? O Espírito Santo de Deus amado me deixou essa palavra no meu coração. Eu já havia ter passado por uma esposa. Você está é você. E eu disse: meu Deus, traz uma palavra no meu coração. E o Senhor trouxe essa palavra
sei que ela não é só para mim, ela é para todos nós. Amém? Alguém está recebendo? Essa palavra não é só para mim, essa palavra é para todos nós. Abraão não fica deslumbrado, Abraão não fica seduzido, Abraão não fica tido, está resolvido. Eu tenho casa, tenho comida, tenho empregado, tenho mulher e posso ter aquele que tiver filho dentro da minha casa, pode se tornar meu filho, está tudo bem. Aí ele começa a lembrar: Senhor, o que é que o Senhor vai me dar se eu ainda continuo sem filho? Olha aí, sabe, não? Não negocie, não troque. Filhos são bênção. Pastor, e quem não pode ter filho? A senhora não pode ter filho. Então a senhora não foi abençoada. Eu tenho tantos filhos, irmão. Eu tenho tantos filhos. Tantas pessoas que tem para orar, para cuidar. Tantos filhos. E em nada me senti desfavorecida pelo Senhor. Mas eu entendo, amado, que quando você tem revelação a respeito de um assunto, você não abre mão. Você não abre mão. Talvez hoje eu tivesse uma outra postura. Talvez hoje eu estivesse numa outra, com uma outra visão em relação a isso. Por isso que eu oro crendo, oro para que mulheres engravidem, oro para que mulheres sejam curadas, oro para que o quadro seja mudado, porque eu creio que Deus faz isso. Eu creio que Deus faz isso, pode inverter todo o quadro. E amados, ele diz assim: Senhor, o que o Senhor me dará? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Ele diz: Senhor, eu então ando sem filho. Porque ele estava lembrando o quê? De ti serão benditas todas as famílias. E ele continuava sem filho. Aí o Senhor reafirma a promessa, disse, e ele disse ainda mais no versículo 13: Abraão diz: eis que não tens me dado semente. E você vê que a semente que ele está falando era justamente um filho. Não era semente para plantar na terra, não era dinheiro, não era condições. Ele estava falando de um filho, porque ele já tinha semeado a semente dele. Qual foi a semente que Abraão semeou? A semente da fé, a semente da obediência. E eu falei para você que obediência traz a bênção, obediência traz a provisão, obediência traz o cumprimento da promessa. Então eu posso abrir mão de outras coisas, mas eu não posso abrir mão da obediência. Eu não posso abrir mão da comunhão com o Senhor. E eu também não posso abrir mão das promessas de Deus na minha vida e nem na sua vida. Você não pode abrir mão, porque se é promessa de Deus, lembre o Senhor, recorde ao Senhor, fale para Ele que você ainda está aguardando, fale para Ele que você ainda está crendo, que você ainda está confiando, que você está esperando e as suas forças estão sendo renovadas nele, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Eu trouxe o exemplo de Zacarias, amados, para que você pudesse entender, para que você pudesse ver que Zacarias era um sacerdote. Vocês sabem o que era o sacerdote? Era aquele que servia na casa do Senhor, no templo do Senhor. Era aquele que entrava e orava, intercedia pelo povo e levava as suas ofertas, levava a oferta de sacrifício pelo pecado do povo. Além disso, ele era aquele que mantinha acesa a lâmpada, o fogo ali, e levava incenso, que eram as orações dos pecadores, aqueles que ficavam lá fora orando, mas também era alguém que estava ali limpando o santo do santo, limpando o santo lugar, preparando a mesa, preparando para que tudo estivesse sendo recebido com aromas suaves às narinas de Deus. A Bíblia diz que eles eram justos, Zacarias e a sua esposa Isabel. A Bíblia diz que eles eram irrepreensíveis. Eu tenho muita coisa para Deus me repreender. Com certeza você também tem muita coisa para Deus me repreender. Então nós não estamos na classe nem de Zacarias, de se encontrar irrepreensível. E se você dizer assim: graças a Deus eu não tenho nada para Deus me repreender, glória a Deus, então prepare que já está perto, da asinha vai vir. Mas nós devemos buscar esse nível, esse padrão de viver irrepreensível. Viver de tal maneira que Deus não precisa estar lhe corrigindo, que Deus não precisa estar lhe dizendo assim: você está errado. Você está procurando, vivendo a palavra.
João Batista, o pregador do deserto, o profeta que iria pregar anunciando o Messias, aquele que era o precursor, aquele que viria antes do Messias. Deus escolhe justamente uma família de pessoas irrepreensíveis, justas, que serviu a Deus, mesmo não tendo a alegria de um filho em casa, que servia a Deus e se prontificava a servir e a dar o seu melhor, mesmo uma mulher sendo estéril, mesmo uma mulher vendo outras mulheres sendo grávidas. Amados, a escala de sacerdote era muito grande. Nós podemos imaginar que existiam muitos sacerdotes, eram tantos sacerdotes. Se você for olhar na palavra do Senhor em 1 Crônicas capítulo 24, foi necessário dividir por turno. E além dos turnos que eram separados, tinha que existir sorteio naquele turno. Hoje é o turno de Abaías, como diz aqui. Então esse aqui, desses que fazem parte do turno de Abiás, esses vamos selecionar quem vai ser aquele que vai servir de manhã e aquele que vai entrar no santo lugar, que vai levar um incenso, que vai levar as orações. Então imagine que havia muitos. Será que Isabel não viu mulheres e outros sacerdotes gerando filho? Será que naquela ordem de sacerdotes, quantos sacerdotes tinham vários filhos? Ele olhava para a mulher de outro sacerdote com 2, 3, 4, 5 filhos, e era 100. Eu estou falando com você que às vezes diz assim: eu estou sem isso, eu estou sem aquilo, eu ainda não recebi isso, eu estou passando por isso e aquilo, e está servindo, capengando, está servindo, não está dando o seu melhor, está deixando que a decepção, a frustração, a luta, a dificuldade, aquilo que você tem que lidar diariamente, ou mensalmente, ou semanalmente, eu não sei, mas você está deixando que isso roube o prazer de estar na presença do Senhor, a alegria de estar na presença do Senhor. Frustração vem, amados. Às vezes você vai ter que lidar com frustrações, com decepção, com dor. Às vezes você vai orar por pessoas e elas não vão lhe agradecer, e vão receber a bênção, vai contar a vitória, mas não vai dizer assim: irmã, já recebi a minha bênção, já recebi a minha vitória, obrigado pela oração, obrigado porque você esteve ao meu lado. Vai ter pessoas que vão até esquecer. Mas você tem que saber, se você fez para Deus, servir a Deus, Deus não esquece os seus. A Bíblia diz que Zacarias já era velho. E nós vamos ver que na palavra do Senhor vai mostrar também que quando Abraão foi ter filho junto com Sara, ele já era velho. E velho, amado, fala sobre, me faz lembrar sobre tempo. E quando a gente pensa em tempo de espera, porque tem promessa que se cumpre logo, mas tem outras promessas que você vai ter que lidar com o tempo do cumprimento da promessa. Mas enquanto espera, não saia da posição de obediência, não saia da posição de servir a Deus, não saia da posição de ter comunhão com Deus, não caia da posição de oferecer o seu melhor. Continue oferecendo o seu melhor, porque é para Deus. É para Deus. E Ele já te deu o que havia de mais precioso: salvação, o nome escrito no livro da vida. Aleluia. Oh glória. Aquele casal continua servindo ao Senhor. Aquele casal continua fazendo. Mas sabe por que eu digo que ele servia com dedicação e com o seu melhor? Porque a palavra nos mostra que para entrar naquele tabernáculo, o átrio, todos podiam acessar o átrio ali, porque lavavam suas mãos, lavavam seus pés, entregavam seus sacrifícios, tinham um altar de sacrifício, ali eles oravam, mas no santo lugar tinha os sacerdotes que podiam entrar. No santo lugar tinha a mesa do pão, tinha um candelabro, e tinha ali coisas que só o sacerdote podia entrar. E no santo dos santos o sumo sacerdote
podia entrar. E aí nós temos que, se eles entrassem com pecado, se eles entrassem naquele lugar com a vida fora do altar, com pecado, com murmuração, com reclamação, eles eram fulminados. Era por isso que eles tinham que entrar com uma corda amarrada à cintura e com sinos na orla de suas vestes, para que quando ele andasse balançando o incenso ali na sala do poasmo, né, da mesa, ele balançasse e quem estivesse do lado de fora pudesse ouvir. É tanto que as pessoas que ficavam lá fora, eles tinham que orar silenciosamente, porque se não ouvisse mais o barulho dos sinos, quem estava de fora não podia nem entrar para pegar o corpo. Eles puxavam com a corda, porque aquele lugar era lugar santo, não era para qualquer um entrar. Então se ele, Zacarias, entrou naquele lugar, é porque ele estava vivendo uma vida de santidade. Ele estava buscando a Deus de todo o coração. Eu sei que muitos hoje não querem pregar mais sobre santidade, irmãos. Não querem pregar sobre vida de sem pecado, de abandono do pecado, vida de obediência, vida de servir ao Senhor. Tem pessoas que dizem assim: Deus não quer religiosos, Deus quer que a gente sirva de coração. Todo aquele que serve de coração, ele vai buscar santidade e obediência. Todos aqueles que servem a Deus de coração, ele vai procurar dar o seu melhor, ele vai procurar oferecer o seu melhor. Nós não estamos aqui, amados, ligando servir a Deus como vir à igreja, frequentar a igreja. Nós não estamos ligando aqui servir a Deus de todo o coração. Está relacionada a quantas vezes você vem no culto. Não é isso, porque isso não define, isso não pode definir a espiritualidade. Pessoas podem vir ao culto, continuar vindo ao culto, ter uma boa frequência, vir para todo culto, não perder culto, mas na hora de obedecer, não obedece. Na hora de agir com santidade, não age. Logo age na carne, no impulso, na precipitação. Mas o que eu vejo aqui, amados, é dois homens ou dois casais nos ensinando. E eu vou dizer que eles eram homens naturais. Eles tinham o Espírito sobre eles. Eles eram um homem espiritual, mas ele também tinha a sua naturalidade. Porque entre Abraão e Sara, quando o anjo fala com Sara, com Abraão, melhor dizendo, ela escuta e ri. Você lembra dessa passagem? Que o anjo vai falar com Abraão que dele seria, que ele teria filho, e ela lá ri porque ela já era velha. Até aquele momento não tinha tido filho. E na velhice, quem fica olhando para o tempo perde tempo. Quem fica preocupado com o tempo não discerne os tempos, não discerne as estações. Quem fica só focado no tempo vai perder as oportunidades que Deus está dando. Aí nós vimos que Sara ri, e o anjo pergunta: por que você riu? Ela diz: eu não ri não. Ela ficou tão constrangida porque o anjo perguntou para ela porque ela não riu. Eu não ri. Ela: você riu. Ela duvidou. Ela disse: não, isso pode ser engraçado. Esses anos todos que eu estou casada com Abraão, esses anos todos nós tivemos uma vida abençoada, amorosa, sempre fui boa esposa, ele sempre bom marido, e a gente não teve nada. Agora na velhice, que já estamos velhos, vai vir filho. Zacarias do mesmo jeito, Isabel está em casa, mas Zacarias está dentro do santo lugar. Ele está lá servindo. A Bíblia diz que o anjo chega para ele e diz para ele que ele vai ter um filho, que ele vai ser pai, e ainda diz que o nome dele vai ser João. Ele não. Ele fica dizendo: não acredito. Eu quero dizer, meu irmão, pode até demorar para você acreditar na dimensão que Deus quer fazer na sua vida. Você pode até não ter, pastor, eu não tenho a capacidade de imaginar o tamanho da bênção, mas uma coisa tem, eu tenho fé que a bênção vem. Se você me disser isso, eu já me alegro. Se você tiver isso: pastor, eu não sei como Deus vai fazer, mas eu tenho uma certeza que Deus está operando, Deus está agindo, Ele não mudou. Pastor, eu não sei quem Ele vai usar, eu não sei qual é a porta que Deus vai abrir, eu não sei como Ele vai trazer vida, mas Ele é o dono da vida. Eu continuo crendo, eu continuo servindo, eu continuo subindo.
Passarão os céus e a terra, mas o que vai permanecer, missionária Gil? O que é que vai permanecer? Vai passar céus e a terra, mas o que vai permanecer, Renilva? Vai passar céus e a terra, mas o que vai permanecer, irmã Clara? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Aí você está se enchendo de tanta coisa. Está se enchendo de profecia. Está enchendo de vídeo. Está enchendo de musiquinha. Ei, irmão, música é bom, louve e adore. A música é boa quando ela leva para você adorar. A música é boa quando leva para engrandecer a Deus. A música é boa quando leva para você olhar a mão de Deus. A música é boa quando lhe leva para você crer ainda mais no Senhor. A música é boa quando lhe leva ao Santo dos Santos. A música é boa quando ela ativa a fé no seu coração. Mas se a música só fala das dores da alma, se a música só fala do desespero, se a música só fala da ansiedade, se a música só fala do inimigo, se a música só fala de luta e de prova, ei, meu irmão, é tempo de você começar a adorar o Senhor. Aleluia. Porque foi num lugar tão maravilhoso que Deus mostrou para Zacarias que não existe idade. Não existe idade para Deus fazer coisas grandes e tremendas. Não, eu não sei quantos anos você tem. Eu não sei quantos anos você tem de idade, não sei quantos anos você tem de igreja, de cristão. Eu não sei também quantos anos você está esperando, mas eu quero te dizer: Deus não se limita a tempo, Ele é o Senhor do tempo. Eclesiastes 3. Ele é o Senhor do tempo e Ele é poderoso para cumprir a sua promessa. Zacarias sai mudo e as pessoas, o que foi? Ele saiu de lá sem falar. O que foi, Zacarias? Não conseguia dizer. Até que um momento que a promessa se cumpre. Sara recebe a palavra, aquele riso custou carinho para ela, viu? A dúvida sempre vai, irmãos. A falta de fé sempre vai nos custar caro. Feche os teus olhos, porque eu preciso dizer isso de novo. A incredulidade vai custar caro. A dúvida custa caro. O duvidar, meu